o que me levou a fazer esse vídeo sobre Marx? Primeiro, as duas principais acusações. A primeira que a gente já disse, de que o Marx é o teórico do comunismo, que é uma afirmação completamente sem fundamento, certo? E a segunda, que é a principal, na verdade, que me levou a fazer esse vídeo, foi um vídeo do Brasil Paralelo. Eu acabei lá, apareceu por algum motivo na minha timeline, uma recomendação para eu assistir um vídeo do Brasil Paralelo falando por que Karl Marx estava errado. Eu falei, pô, quero ver o que eles estão dizendo sobre. E foi desastroso, foi para dizer o mínimo. Eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo para vocês tirarem as conclusões com os seus próprios olhos, para vocês verem por si mesmos o que é feito naquilo, que é realmente muito triste. Mas aquele vídeo me deixou muito indignado e ali eu resolvi falar, bom, ali me levou a fazer esse vídeo, justamente o título também, Karl Marx nas bocas de muitos, mas na mão de poucos. Ou seja, todos falam sobre Marx, mas muito poucos leem sobre Marx. Eu não sou um grande estudioso de Marx, eu não estou aqui me colocando como superior nessa questão, estou apenas no segundo ano de Ciências Sociais, mas para desmentir, essa é a palavra certa, desmentir o que foi dito naquele vídeo, basta ler as 4 primeiras páginas do Capital. E eu não estou de brincadeira nenhuma quanto isso, certo? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui um pouco aqui sobre o que foi dito naquele vídeo. É um vídeo de 5 minutos. Primeiro, que você acha que você vai refutar um autor que tem mais de não sei quantas mil páginas publicadas e está sendo publicado até hoje. É um autor que é extremamente rico e é base de fundamento teórico da maior parte dos filósofos não bons, mas consideráveis do século XX. E você acha que você vai refutar o cara num vídeo de 5 minutos. Bom, mas vamos lá. Nas próprias palavras do cara lá, era um trecho retirado de uma aula de iniciação à escola austríaca. Então, só para deixar claro, né? Ele vai dizer assim, agora não tem como não colar. A teoria valor-trabalho é assim. Se eu produzo esse celular aqui em 8 horas e você produz o mesmíssimo celular, só que em 9 horas, o celular que você produziu em mais tempo tem que ter mais valor, tem que valer mais. E aí, prosseguindo, ele vai dizer que se mede o valor de algo pelo tempo destinado a produzir aquela coisa. Prosseguindo, ele vai concluir assim que as previsões do Marx não funcionaram, não aconteceram, porque ele parte da concepção errada de valor, de que é só, atenção aqui, só o trabalho que gera valor. E não é só o trabalho que gera valor, é o trabalho associado à máquina, à terra. Então ele vai falar e assim concluir, Marx achava que o trabalho é o único componente a gerar valor. Bom, a única parte que eu gostaria aqui de salientar aqui, interessante que ele foi dito, que é que o valor é o trabalho associado à máquina e à terra, que é justamente a teoria do Marx. Então, qual que é o problema de todo esse vídeo? Primeiro que ele vai tentar refutar Marx partindo de um pressuposto totalmente errado. Eu tenho duas posições sobre esse vídeo, sobre o Brasil Paralelo, sobre essa pessoa. É que ou eles não leram Marx, porque não precisa muito, juro. O Marx está dizendo exatamente o oposto nas 4 primeiras páginas. Eu vou colocar agora alguns trechos escritos e eu vou comentá-los aqui, certo? Na medida em que, para a produção de uma mercadoria, ela só precisa de tempo de trabalho em média necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com um grau social médio de destreza e intensidade de trabalho. Após a introdução do tear a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível transformar uma dada quantidade de fio em tecido, empregando cerca de metade do trabalho de antes.
Por essa razão, mercadorias em que estão contidas quantidades iguais de trabalho, e aqui leia-se quantidade igual de trabalho igual a tempo socialmente necessário igual, isto é, levando-se em considerações fatores externos, ou que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho, têm a mesma grandeza de valor. Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do progresso de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Por exemplo, a mesma quantidade de trabalho produz, numa estação favorável, 8 alqueires de trigo, mas apenas 4 alqueires numa estação menos favorável. A mesma quantidade de trabalho extrai mais metais em minas ricas do que em pobres. Em regra geral, quanto maior é a força produtiva, e aqui leia-se capacidade produtiva de elementos externos, isto é, quanto mais desenvolvido for o maquinário, menor é o tempo de trabalho requerida para a produção de um artigo, menor a massa de trabalho nele cristalizada e menor seu valor. Isto é, o valor diminui na medida em que os elementos externos diminuem o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo. Anotações de colchete feita por mim. Então a gente vê que não precisa de muito assim para entender que o que o Marx está falando não é nada disso, e na verdade é exatamente o oposto. O valor para o Marx, sim, o trabalho é uma parte fundamental na constituição do valor da mercadoria. O que também a gente precisa destacar aqui, valor e preço não são a mesma coisa, ok? Estão longe de ser a mesma coisa. E o Marx ele constrói a teoria valor-trabalho. Bom, então, antes de prosseguir, voltar naquele ponto onde eu mencionei Aristóteles. O Marx ele vai falar ali que o Aristóteles foi o primeiro a reconhecer que para duas mercadorias distintas serem trocadas, há de ter um componente igual, algo semelhante, né, entre essas duas mercadorias distintas. Para o Marx, isso é o trabalho. Ou seja, o trabalho, ele, além de ter função para construir o valor, e a única forma de você medir o trabalho é pelo tempo, certo? Além de ter essa função de contribuir na construção do valor, ele é o componente que possibilita a troca entre duas mercadorias completamente distintas, certo? Vendo-se que há necessidade de ter algo semelhante a essas mercadorias, o que é? O que um morango e uma jaqueta da Hollister têm em comum? Que foi despendido trabalho humano na produção, na confecção, na distribuição de ambas as mercadorias. Você não consegue encontrar mais igualdades, mais semelhanças entre um morango e uma jaqueta da Hollister. Então, o trabalho é o que vai proporcionar a troca entre as mercadorias. E sim, o tempo de trabalho é muito importante para a construção do valor. E aqui a gente está falando sobre o valor, não sobre a troca. Sobre o valor. O tempo de trabalho é muito importante. Mas se a gente parar por aí, a gente conclui o mesmo que esse cidadão aqui concluiu. Mas o que o Marx vai dizer é que é o tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, é o trabalho associado ao maquinário, é o trabalho associado à terra, é o trabalho associado às condições climáticas, etc, etc, etc. Ou seja, se determinada fábrica consegue produzir certa coisa, vamos pegar qualquer coisa como exemplo, em menos tempo e consegue fazer assim porque tem um maquinário mais desenvolvido, uma tecnologia mais desenvolvida para a produção, para a confecção dessa mercadoria, isso deve ser levado em conta na constituição do valor da mercadoria. Então não, o Marx ele não fala que simplesmente, unicamente, como ele salientou aqui, ele falou, atenção, é só o trabalho para o Marx. Não, o Marx vai dizer justamente de que o valor da mercadoria é constituído pelo trabalho
associado ao maquinário, associado à terra. E óbvio, além disso, tem muitos outros fatores que não vou entrar aqui nesse vídeo para dizer, mas o valor não é algo tão simples assim, senão o Marx não escreveria um livro imenso sobre isso, né? E o que a gente conclui, né, desse vídeo do Brasil Paralelo? Ou nunca foi lido Marx, porque como eu disse e repito, isso aparece nas 4 primeiras páginas do Capital, aparece o Marx falando categoricamente exatamente o oposto, ou há uma extrema má-fé por parte do Brasil Paralelo. Ou ambos. Eu já não consigo opinar, eu deixo que vocês concluam aqui. E aqui, para finalizar um pouco essa parte, aqui vocês viram, opa, desmarcou aqui, que legal. Vocês viram que o Capital aqui saiu daqui porque eu peguei ele para ler aqui um trechinho. Então o Marx vai dizer assim: se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendido durante sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil for um homem, maior será o valor de sua mercadoria, pois ele necessitará de mais tempo para produzi-la. Ou seja, o Marx está falando exatamente o oposto, com todas as letras, com todas as palavras. Ou esse cidadão não abriu o Capital e decidiu criar um curso que critica Marx, ou a má-fé é imensa. Ou, possivelmente, os dois. Para finalizar o vídeo, aqui que já está muito longo, eu imagino, não sei, não consegui somar ainda o tempo que ele está, mas eu imagino que seja muito longo já. Eu selecionei alguns comentários do vídeo, porque eu fui ver, né, o que as pessoas estavam falando sobre aquela patifaria, para dizer o mínimo. Então aqui eu selecionei alguns comentários. O primeiro deles está dizendo assim: aquela aula que eu nunca tive e nunca terei do meu professor de Sociologia. E aí responderam esse comentário. Aqui, o primeiro: principalmente aqueles que querem se passar de entendidos em economia. Seria um sonho ter uma aula dessas? Vejo agora como fui massa de manobra. Meus professores eram pessoas boas, mas infelizmente foram pegos na onda marxista. Os professores vão te doutrinar. Melhor aula que nunca será dada no ensino médio. Viva a nova direita. Isso, e esse é o último que eu gostaria de destacar, isso é o que deveria ser ensinado nas escolas. Bom, aqui trazendo aqui um diálogo, né? Normalmente essas pessoas que elogiam o Brasil Paralelo, que estão deste lado, são muito apoiadoras do Escola Sem Partido. E também estão pedindo para que esse tipo de aula seja dada quando for se falar de Karl Marx. Agora, eu vou deixar uma pergunta: Escola Sem Partido para quem? Ou será que agora está declarando sim um partido? Porque, pelo que parece, falar a verdade sobre o que Marx escreveu é tomar partido. E não. Vocês podem ver, eu não expressei quase nenhuma opinião sobre o assunto, senão esse vídeo também teria 50 minutos, 1 hora. Opiniões sobre a obra de Marx. Certo? Eu apenas trouxe aqui para que vocês tirem com as suas próprias conclusões que aquele vídeo é completamente deturpado. Que o Marx ele vai dizer exatamente o oposto. Então, sim, quando eu falo de que esse vídeo é uma mentira e que quando as pessoas pedem esse tipo de aula de sociologia, elas estão pedindo agora sim um tipo de aula partidário e um tipo de aula que se consiste num conteúdo mentiroso, não é exagero. Porque é justamente o oposto que Marx está dizendo. E isso sim é ser partidário, é ser doutrinador. E muito engraçado que são essas pessoas que justamente alegam que são doutrinadas, que têm doutrinação nas escolas. Não vou entrar muito mais nesse aspecto da escola sem partido, isso fica para outro vídeo, que é um assunto triste, para dizer o mínimo. Mas, enfim, é engraçado pensar, engraçado, cômico, diria, pensar que essas mesmas pessoas que pedem algo apartidário estão tomando um partido imenso para pedir que se ensine Marx errado.
E, na verdade, isso não causa surpresa para ninguém, né? Nunca foi sobre uma escola sem partido, mas foi sobre mascarar a realidade para aí sim tomar o partido de interesse. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e eu espero que esse vídeo tenha incentivado alguns de vocês a conhecer um pouco mais a fundo a obra de Marx e eu provavelmente voltarei a tomar o assunto Marx aqui no canal, é um assunto que me interessa muito como estudante de ciências sociais, não poderia ser diferente. Então, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e é isso, muito obrigado. A seção de comentários está sempre aberta aqui para uma discussão baseada em fatos e é isso, muito obrigado e até a próxima.